Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje eu estou trazendo um vídeo diferente aqui para o canal. Eu me inspirei numa tendência que eu vi que surgiu aí alguns meses atrás sobre icebergs no YouTube, né? Galera falando de creepypasta, teorias estranhas aí, mais do mundo pop. E eu pensei, né, por que não tentar fazer alguma coisa sobre história do Brasil quanto a isso, né? Então hoje eu estou trazendo um iceberg da história brasileira. Alguns eventos bem bizarros, para não dizer outra coisa, da história do nosso país, que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar, não conhecem nada e vão ficar bem surpresos. Antes da gente começar, então, eu vou explicar bem rapidinho para quem não conhece essa coisa de iceberg como é que funciona. O conceito é bem simples. A ideia é que o iceberg, né, a gente vê só uma superfície dele que faz ele parecer um pequeno bloco de gelo, ou bem menor do que ele realmente é, porque nas profundidades, né, ele é gigantesco. E a ideia é que quanto mais profundo você vai, quanto mais profundo é esse iceberg, mais bizarro, mais amedrontador, mais estranho são as informações que você achar sobre um determinado tema. Então a gente vai dividir aqui em 5 níveis. A surface, né, a superfície, onde eu vou trazer um evento bizarro da história do Brasil, que muito provavelmente a maior parte de vocês conhece. Aí o primeiro nível, segundo, terceiro e quarto e último nível, né, da parte onde está submerso do iceberg, que é onde está o conteúdo onde muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar e que vai surpreender demais vocês. Então, vamos lá para o que a gente vai ver na superfície agora. De evento bizarro da história do Brasil, eu acho que realmente não tinha como colocar na superfície o evento que aconteceu lá em Goiânia na década de 80, que é o conhecido como o Césio 137. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é comum até estudar no colégio, professor de química comentar, professor de história comentar, então por isso está aqui na nossa superfície, né? Basicamente, em 1987, houve um acidente radioativo, né, com esse elemento que é o Césio 137, e isso atingiu muitas pessoas. Toda a situação relacionada a esse evento aconteceu lá no ano de 1987, para ser mais específico, no dia 13 de setembro, na cidade de Goiânia, como já citei. A situação é a que um grupo de catadores de ferro, né, que vendiam esse ferro para ferros velhos, encontraram numa clínica que estava desativada um aparelho de radiologia. Como muitos de vocês devem saber, a radiologia supõe o uso de radioatividade para o tratamento de seus pacientes. Então, todo aquele maquinário, né, ele estava contaminado por partículas radioativas e tinha ali o princípio radioativo que estava sendo utilizado para que aquela máquina funcionasse. Todas as pessoas que tiveram algum contato com as partes desse maquinário ou diretamente com o princípio ativo que ela utilizava acabaram sendo afetados então pelo fator radioativo, né, que esse elemento tem e causou grandes consequências, desde queimaduras até a óbitos. Numa escala internacional de acidentes nucleares que vai de 0 a 7, o acidente do Césio 137 foi classificado na escala com o número 5 e até hoje é o maior acidente radioativo da história do Brasil que tenha ocorrido fora de uma usina nuclear. Daqui a pouco já está dando praticamente 40 anos aí do acontecido quanto a essa contaminação, e ainda não há um consenso das entidades oficiais de quantas pessoas foram afetadas por essa situação, mas estima-se aí que está em volta de 120 pessoas e 4 óbitos confirmados. A
Guerra do Pente foi um evento bem único da história curitibana. Aconteceu aqui na minha cidade no ano de 1959, no dia 8 de dezembro. E o motivo desse ocorrido é realmente um pente, como diz o nome. Pensar que uma guerra pode ter acontecido desencadeada por um pente já é uma coisa bem bizarra, mas vamos lá tentar entender o que aconteceu. No dia já citado, de 8 de dezembro de 1959, o subtenente da Polícia Militar do Paraná, Antônio Tavares, ele comprou um pente de um comerciante libanês chamado Ahmed Najjar. Entretanto, né, o senhor Ahmed, ele se negou a fazer, né, o comprovante, né, emitiu uma nota para o subtenente. Aqui a coisa já começa a ficar bizarra, porque o tenente só queria a dita nota fiscal porque tinha sido instalado, né, pelo governador do estado da época, que era o Moisés Lupion, uma campanha para uma arrecadação tributária chamada Seu Talão Vale 1 Milhão, que consistia na ideia de que você juntasse vários comprovantes fiscais, né? Que somados dessem o valor de 3.000 cruzeiros e você trocaria eles por um cupom, como se fosse um cupom de lotérica, e aí você viria a concorrer por 1 milhão de cruzeiros na época. Então existia realmente um motivo para que o subtenente quisesse aquela nota. Só que era um valor um tanto quanto irrisório o valor da compra do pente. Isso criou uma discussão entre o dono da loja e o cliente. Eles acabaram se agredindo fisicamente, aonde o subtenente acabou saindo até com uma das suas pernas fraturadas. Essa situação acabou desencadeando uma verdadeira violência desenfreada contra um grupo étnico que era identificado como turcos. Só que dentro desse grupo colocado como turcos, que nós nos referimos até os dias de hoje aqui em Curitiba, para se referir a um grupo de pessoas que tocam lojas na região central de Curitiba, englobam muitos outros grupos étnicos que não são, na verdade, turcos, nem árabes, nem libaneses, nem sírios, né? É uma visão completamente generalizante. Dentro desse grupo de turco aí entrou, além de árabes, judeus, italianos, próprios brasileiros, que tiveram suas lojas apedrejadas, vandalizadas, saqueadas, porque se instaurou uma verdadeira guerra na cidade. Como vocês viram aí, a Guerra do Pente, né? Ela pode até parecer um evento pequeno, muito pontual da história da cidade de Curitiba, do estado do Paraná e do Brasil, então vai parecer um evento ainda menor. Mas o que fica de reflexão para nós e que talvez a torne um momento bem bizarro da nossa história é como vocês viram que muitos grupos étnicos que nem eram sírio-libaneses, né, foram atacados de maneira injusta e também muitos sírios libaneses foram também, obviamente, atacados de maneira injusta por conta daquela confusão que se instaurou. A Guerra do Pente é um grande exemplo de como o nosso Brasil, na verdade, não é essa pátria sem preconceito e sem racismos como a gente gosta de pintar. Operação Prato, uma operação oficial e militar da aeronáutica brasileira para resolver alguns casos de que alienígenas estariam atacando populações lá no estado do Pará. É isso mesmo que você ouviu, uma operação oficial militar contra alienígenas. Toda essa situação em que supostamente alienígenas estariam atacando uma aldeia aconteceu lá no município de Colares, no estado do Pará, entre os anos de 1977 e 1978. O que as populações lá de uma determinada aldeia, um tanto quanto afastada de grandes metrópoles, estavam alegando? Eles diziam que algum tipo de nave espacial, eles não sabem descrever exatamente, descia na cidade à noite e com tentáculos, né, atacava a população e chupava o sangue das pessoas, né? Não é para menos que daí vem o nome da tal criatura, que seria o chupa-chupa.
houve uma comoção popular na região, a mídia começou a divulgar, né, a imprensa local começou a falar bastante sobre isso, foi ganhando uma certa notoriedade, né, e visto que seria algum tipo de invasão, que havia ataques, né, às pessoas, então houve uma mobilização militar da aeronáutica, né, porque já que o OVNI voa, foi a aeronáutica lá, foi resolver a situação. Os militares então teriam montado um acampamento ao lado da aldeia que estava relatando que sofria os ataques e teria guarnecido, né, a região e permanecido sobre grande vigilância, esperando que qualquer tipo de fenômeno pudesse vir a acontecer. As primeiras atividades da Operação Prato aconteceram no ano de 1977, mas continuaram com outras expedições de mesma finalidade também no ano de 1978. Como vocês perceberam, a Operação Prato tem tudo de bizarro, né? E de certa forma, as consequências, né, as interpretações desse fato ficam aí divididas em duas situações. Uma mais historiográfica, jornalística, e uma interpretação, obviamente, ufológica, vamos dizer assim. Para os ufologistas, é claro que houve sim um contato entre seres alienígenas e seres humanos que foram vampirizados, tá? Já para os historiadores e jornalistas, nada mais foi aquele evento do que uma grande histeria coletiva. A falta também de vários arquivos que já deveriam estar em domínio público, né, com acesso para a população poder conhecer o que foi essa operação, terem simplesmente sumido, é algo que só vem a alimentar ainda mais todo esse folclore que se cria no entorno da tal Operação Prato. Lá na década de 1960, as fronteiras para extração de borracha na Amazônia estavam se estendendo. Isso, naturalmente, da mesma forma que nós vemos hoje em dia, começou a criar conflito entre essas pessoas, né, que estavam indo lá para trabalhar, com os povos nativos que lá viviam, né? Naquela situação, no próprio contexto geográfico do Paralelo 11, alguns funcionários seringueiros de uma empresa específica se mancomunaram com pessoas que trabalhavam no serviço de proteção ao índio e perpetraram um verdadeiro genocídio de uma aldeia de índios da etnia Cinta Larga, onde cerca de 3.500 indivíduos foram mortos. O massacre do Paralelo 11, né, aconteceu próximo às cabeceiras do rio Aripuanã, lá no Mato Grosso, né? E toda a ideia para exterminar esse grupo indígena foi feito pelo chefe da empresa Arruda e Junqueira de coleta de borracha, Antônio Mascarenhas Junqueira, que tinha chegado a fazer a seguinte afirmação: abre aspas. Esses índios são parasitas, são vergonhosos. É hora de acabar com eles. É hora de eliminar essas pragas. Vamos liquidar com esses vagabundos. O massacre do Paralelo 11, na verdade, ele não aconteceu com uma única ação contra os índios de etnia Cinta Larga, mas foi com várias situações diferentes. Chegou-se a atacar dinamites de dentro de um avião contra a aldeia, homens armados com espingardas e metralhadoras, revólveres 38, atacaram a aldeia, aonde mataram uma mulher que estava amamentando um bebê e o seu filho também foi morto, e deixou para nós arquivos muito chocantes, como um ato de terrível falta de respeito, compaixão e humanidade, em que aqueles capangas, né, da empresa já citada colocaram uma mulher indígena de cabeça para baixo, presa, e a serraram ao meio. Os seringueiros também foram capazes de duas outras situações de muita desumanidade, que foi quando eles doaram alimentos misturados com arsênico, que é simplesmente o maior veneno para nós humanos, né, um veneno letal, e também quando eles doaram brinquedos para alguns desses grupos indígenas que estavam propositalmente contaminados com gripe, sarampo e varíola. Mais de 50 anos depois desse ocorrido, essa situação atroz da nossa história brasileira, né,
A maior parte dos envolvidos que cometeram esse crime não sofreram nenhum tipo de punição, chegando ao cúmulo de um dos participantes dessa situação, em 1975, chamado José Duarte Prado, ter sido perdoado, né? Ele acabou sendo libertado, antes tinha sido condenado a 10 anos de prisão, perdoaram ele disso, e ele chegou a fazer a seguinte alegação de que matar índios era bom porque eles eram traiçoeiros e preguiçosos. Já deu pra ver pelo nome, né? Não tinha como terminar de maneira mais bizarra e estar num ponto mais profundo desse iceberg da história brasileira do que senão a gente vir aqui pra falar sobre esse tal Holocausto brasileiro. O Hospital Colônia foi fundado pelo governo estadual de Minas Gerais no ano de 1903 para atender pessoas que precisavam de atendimento especial e tinha cerca de 200 leitos. Entretanto, de 1961 para frente, o Hospital Colônia atingiu cerca de 5.000 pacientes que foram mantidos em condições péssimas de sobrevivência e passaram a ser sujeitas a várias formas de tortura. Muitas delas morreram durante esse processo, outras simplesmente foram deixadas a Deus dará, morrendo por conta de doenças, até mesmo por conta de fome. Mas afinal, quem eram essas pessoas enviadas para o Colônia? Para o Colônia iam vários grupos de pessoas colocadas como não agradáveis. Eram enviados para lá desafetos políticos, homossexuais, militantes, mães solteiras, alcoólatras, mendigos e vários outros grupos de pessoas colocados como indigentes ou sub-pessoas, né? Como doentes mentais, pessoas com deficiências físicas. Mas é claro que a situação que se criou nesse sanatório ele não se sustentava só com a maldade e perversidade das pessoas que estavam lá, mas também era movido pelo nosso saudoso din-din, né? Então, o que que as pessoas faziam, né? Quem tocava o Hospital Colônia para frente? Eles pegavam os corpos das pessoas, que em média morriam 16 pacientes por dia nas estimativas que os historiadores fazem atualmente, e vendiam órgãos e partes dos corpos desses pacientes falecidos para as várias faculdades de medicina do nosso país. Então, o hospital ele se tornou uma ferramenta, uma grande máquina de morte e também de dinheiro. Como vocês viram que eu comentei, é, ali o Colônia serviu para produzir, né, o material para vender no mercado negro para as universidades partes de corpos para serem estudados nos cursos de medicina. E só foi quando teve uma certa saturação desse mercado, se a gente for falar assim, e aí parou de ter uma demanda tão grande que o Colônia começou a perder de certa forma o seu propósito financeiro e foi perdendo também então o seu ímpeto como ferramenta de extermínio e começou então esse holocausto brasileiro começou a chegar ao fim. Queridos, então é isso. Espero que vocês tenham, não vou dizer gostado, porque foi um clima meio pesado, só eventos medonhos aí da história brasileira, mas espero que vocês tenham achado interessante. Vou reforçar que se você ainda não é inscrito do canal, que por favor se inscreva. Que também me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu estou produzindo alguns conteúdos interessantes, principalmente para quem aí está pensando no vestibular no final do ano. Também, né, quero destacar aqui para vocês, time, que se você gostou, né, achou interessante, gostaria de saber mais sobre algum desses eventos que eu citei nesse iceberg, que peça aqui nos comentários, porque eu já deixei o conteúdo pré-preparado para produzir vídeos sobre esses eventos, mas isso só vai acontecer mediante o interesse de vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, deixe o seu curtir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!